Vamos lá com mais uma rápida explanação de história referente ao assunto que nós estamos estudando. Então, em outro momento, a gente viu o Império Bizantino, a queda do Império Romano Ocidental, e dando continuidade ainda com o estudo que liga a queda do Império Romano Ocidental. Então, quando aconteceu essa revolução dentro de Roma Ocidental, a partir de quê? Né? Da instalação dos povos germânicos e o processo de ruralização, que as cidades de Roma desocuparam, as pessoas passaram de Roma passaram a morar nos campos e os domínios, né, até então, de um imperador passou para as mãos de outros povos. E aí, com destaque, nós temos os povos germânicos da Europa Ocidental. E aí também a queda e o início da Idade Média. Então, o que marca o início da Idade Média, como eu já falei para vocês, foi a queda desse império e o novo domínio desse império que cai nas mãos desses novos povos. Né? Não sabe se ao certo de onde os povos germânicos vieram. Há uma série de indagações, né, sobre essa questão da origem dos germânicos. Mas aqui nós vamos frisar mais, né, dentre vários povos firmados, né, pelos germânicos, um só deu certo, reino, quero dizer. Então, é, esses povos germânicos, eles se destacavam da seguinte forma, entre francos, os godos, os vândalos, os anglos, os saxões, os lombardos. Esses foram os povos de destaque, reinos que se estruturaram a partir dos povos germânicos. Mas é claro que nem todos esses reinos deram certo, nem todos, né? Tem as razões por isso. Esses povos também, germânicos, eles adotaram muita coisa dos povos romanos. Muitas coisas, né? Eles acabaram aderindo, tanto na linguagem, como na alimentação, né, na forma de viver dos romanos. Os germânicos acabaram também por assimilar determinados costumes deles. Outra coisa também dos povos germânicos foi, como eu falei para vocês, né, foi essa falta de... não existia unidade. Também eles tinham uma fraqueza que eles, além de não se unirem, eram povos bem unidos, eles não tinham uma organização política como o Roma tinha. Aí já foi a parte que eles não adotaram, né? Eles não tinham leis escritas, né? As leis germânicas eram baseadas mais em costumes, e a gente sabe que leis, né, é escrita e deve ser vivenciada, deve ser praticada, e os germânicos não, eles não tinham essa lei como os romanos tinham, né? Essa organização na questão de leis. Isso era uma coisa que terminava, de alguma forma, por fraquejar um pouco o desenvolvimento desses reinos. E aí, como eu falei, né, acabava não dando certo. Poucos, na verdade, se firmaram dentre os reinos dos povos germânicos. E o reino, né, que nós vamos estudar é o reino dos francos. O reino dos francos foi um reino que deu certo, entre aspas, durante um bom tempo. Até porque esse reino dos francos, ele tinha como representante, né, do poder um cara chamado Clovis. E Clovis, ele foi o fundador da dinastia merovingia. Foram duas dinastias no reino dos francos, durante esse período da Idade Média que a gente está vendo. Clovis, ele fundou a dinastia merovingia, depois nós vamos ver a dinastia carolíngia, que deu início com Pepino, porém quem deu continuidade maior na dinastia carolíngia foi Carlos Magno. Então, começando por Clovis, veio o desenvolvimento
desse reino, do reino dos francos. Então, o reino dos francos estava situado na Gália, que hoje é a atual França. Então, naquela época, não tinha ainda a organização de mapa do mapa mundo que nós temos hoje. Era totalmente diferente. Depois eu vou até mandar para vocês essas imagens de como era a Europa naquela época, né? Como é que ela estava organizada antes de chegar ao que é hoje, né? A divisão dos vários países que tem lá no continente europeu. Então, a França não era França, era um reduto romano ali, não é de Roma, fazia parte do grande território de Roma, só que agora aquele pedaço de chão ali pertencia, né, a uma dinastia, a dinastia da família de Clovis, que era a dinastia merovingia. E aí ele expandiu mais, ele não ficou preso só aquele território, ele expandiu mais, né, dominou mais entre acordos, acordos de casamentos que se fazia, com a igreja, fez acordo nesse domínio territorial e na ponta da espada. Quer dizer que não só era a violência que fazia com que eles dominassem determinados territórios, mas acordos e a força da igreja que contribuiu muito, porque Clovis ele se converteu ao cristianismo e foi batizado na época, e em seguida, né, tornando imperador daquele território. Depois de algum tempo, Clovis já não podia mais governar, já tinha morrido. Aí veio o seu sucessor. Só que esse sucessor, antes de assumir o trono, na época, ele foi chamado pela igreja, na época, o Papa Estevão II, né, pediu para que Pepino conquistasse o território, um território, e esse território ia servir para a igreja, né? Então, ele foi lá, né, conquistar esse território, era um território dentro da Itália, esse território, e aí ele lutou contra os lombardos, tomou o território, né, dos lombardos, Pepino, e doou o território para a igreja, que aí ficou conhecido como Patrimônio de São Pedro, onde hoje está localizada a Basílica de São Pedro, né, a maior igreja do mundo, a maior basílica do mundo, onde também está o poder da Igreja Católica no mundo. Está concentrado lá, né, nas mãos do Papa. Então, foi uma doação feita por Pepino, que também se tornou o rei. Aí, em seguida, o Papa consagrou ele rei dos francos. E eles tinham a questão do poder, né, de ser rei como algo divino. Principalmente porque era algo que vinha, né, que era dado pela igreja. E aí, Pepino, como eu disse, não durou muito, né? Mas ele legitimou a dinastia carolíngia. E quem assumiu o poder foi Carlos Magno, que foi o filho dele, de Pepino. Pepino era chamado assim porque ele era de baixa estatura, né? Aí ele foi apelidado de Pepino. Ele tinha uma baixa estatura e eles deram esse apelido de Pepino. E Carlos Magno deu continuidade à expansão do território dos francos, mais ainda, fortaleceu mais ainda os laços com a Igreja de Roma, né? E no Natal do ano de 800, ele foi coroado imperador do Ocidente. Quem coroou ele já foi o Papa Leão III, né? Ele coroou ele como o imperador da Roma Ocidental, de todo o Ocidente. E aí isso reafirmava mais ainda a autoridade da igreja sobre os homens. Mostrava o quanto poderosa era a igreja e quanto poder também que o próprio rei dava a ela. A ponto, né, da igreja quem escolher ou quem dá o título de rei à pessoa, como foi o caso de Carlos Magno. E aí, né, esse poder de Carlos Magno, ele também atingiu sua extensão máxima, tanto que o território ficou tão imenso, o de Carlos Magno, que ele teve que dividir em condados, ducados, né, nas marcas. Ele dividiu entre esses três, né, os marqueses
cuidava de uma parte do território, os duques de outra, né? E assim ia. E também pagava, né, para outras pessoas vigiarem essas pessoas que ficavam responsáveis por determinado território que os francos haviam dominado, ou seja, as províncias, né? Aí em cada um eles colocavam o duque, o ducado, o duque, né? A marcas, o marquês, e assim ia. E os condados, né? Que eram os condes. Então dividia entre esses e ao mesmo tempo colocava outras pessoas para fiscalizá-los, né? Ou seja, o imperador não confiava totalmente nesse cara e realmente não dava para confiar. O final dessa parte da história do reino de Carlos Magno é o seguinte: ele vai morrer, o filho dele vai assumir o trono, que era Luís Piedoso, só que como ele era fraquinho, né? Não conseguiu manter a unidade. Terminou o que aconteceu, né? Que quem já assumiu foram os filhos de Luís Piedoso, que eram três, e os três também foram brigar. Eles brigaram porque cada um queria o poder, e nessa briga entre eles terminou que aquelas pessoas que ele havia nomeado para cuidar das terras, os ducados, os condes, né, os marqueses, foram os que ficaram com as terras nessa divisão. Que aí vai surgir outra parte da história, outra rama da época da Idade Média, que vai ser o surgimento do feudalismo. Então, isso foi o enfraquecimento do poder real, a falta de unidade que faltou entre os povos, né, os filhos, né, de Carlos Magno, né, entre os francos. E isso levou ao fracasso de tudo aquilo que tanto Clovis, como Pepino, como Carlos Magno haviam construído, por conta da ganância dos netos, né, de Carlos Magno, terminou que o reino dos francos acabou em decadência. Mas, né, nós temos a figura de Carlos Magno em destaque para o Brasil. Né? Ele foi o quê? Carlos Magno, ele foi um grande defensor da cristandade, que é a religião, né, mais forte do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Só que a cristandade que ele defendia era o catolicismo, né, que no caso também é a maior do mundo, se a gente for analisar, né, em termos estatísticos. A poesia também ele valorizou muito na época, no caso a literatura. A literatura em si, ele criou até escolas, né? Ele voltou-se também para a questão educacional, ele teve essa preocupação, né? E aí, essas questões, né, elas vão sendo perpassadas para os demais povos, né, as demais nações com o tempo. E isso chega até nós. Então, quer dizer que, de certa forma, nossa história tem uma ligação com a história lá de fora. De onde mais? Da Europa. E sem falar que o Brasil, nós vamos ver mais na frente, foi conquistado, né, justamente por um país europeu. Então, essas questões elas vão chegando até nós, certo? Outra coisa também de destaque que vocês vão ter no material que eu vou mandar, eu estou enviando, logo logo eu enviar esse material para vocês terem acesso de estudo sobre o reino dos francos, né, e os povos germânicos, né, o início da dominação dos povos germânicos, que na verdade é pouco, né, os relatos sobre os povos germânicos. O que se relata mais sobre os povos germânicos foi esse reino, o reino dos francos, que foi um reino duradouro, né? Foi um reino mais forte, foi um reino que dominou mais o território, os territórios do mundo. E que eu falo do mundo porque naquela época, né, ainda só tinha o conhecimento da Europa e da Ásia. Por quê? Né? Porque eram territórios que estavam ligados. São os continentes que estão ligados, na verdade, que o que divide a Europa e a Ásia, geograficamente falando, é o Monte Urais. Coisa que a América tem oceanos, né, para atravessar, a África do mesmo jeito, a Oceania, a Antártida e assim vai. Apesar de que na antiguidade, né, Egito e Roma, Egito, Roma, Grécia, que são povos antigos, o Egito, por exemplo, está na África, mas eles ainda não tinham essa concepção, né, de continentes. E isso só vai ser concebida mais tarde. Mas até então, a ideia de território mesmo que eles tinham era Europa, tudo aquilo, né, que tem na Europa, mais
a África, perdão, a Ásia, né, que é o que estava ligado ao continente. A África, no caso, para ir, teria que ser por embarcações, né? E as embarcações da época eram fracas, né? Para fazer tanta travessia e o tempo que demorava, né? Para atravessar mar, para chegar em um continente, de um continente ao outro. Isso aí só vai ser possível mesmo anos mais tarde. Então, nessa época, os domínios estavam mais restritos à Europa e à Ásia. Ó, a mouros, né, esses povos mouros que vocês vão até ver, eles são chamados, na verdade, denominados de cristãos. Aliás, os cristãos que chamavam os muçulmanos, né, de mouros, né? Era a forma como os cristãos chamavam os muçulmanos, que nós vamos estudar também isso, o islamismo. Então, os muçulmanos são os mesmos islamismo. E os cristãos apelidavam os muçulmanos de mouros. A literatura de cordel, por exemplo, nós temos, né, nossa literatura de cordel aqui, tem as literaturas, na verdade, aqui no nosso país, que chegaram também ao nosso país, mas aí nós temos, é uma narrativa de origem oral e muito popular, recitada em verso pelos trovadores. Com o tempo, essas narrativas passaram a ser escritas empenduradas em cordas. Por isso que chama, né, literatura de cordel, que as narrativas eram feitas, né, na questão literária, e depois eles pegavam e colocavam em cordas, né? Por isso que chama literatura de cordel, para que as pessoas lessem e comparassem. Trazida para o Brasil pelos portugueses, o gênero se fixou no Nordeste, onde está presente até hoje. Aqui onde nós bem fazemos uso da literatura de cordel. E ela chegou aqui através dos portugueses, que estava lá, né, no Reino dos Francos, como a gente acabou de estudar. Então, aproveite o assunto e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.